Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão, Pai. Por todas as coisas. Pelo caminho que nós estamos trilhando. Sim, Papai. Gratidão. Gratidão pela palavra que dia após dia, papai, tem nos alimentado. Gratidão, Pai. Não temos palavras, papai, para expressar o quanto nós te amamos, o quanto nós somos dependentes de ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo depende, papai, de ti. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Nós entregamos diante de ti, papai, e pedimos que tu venhas ao nosso encontro e nos abençoe, nos conduza como tem nos conduzido. Sim, Papai amado. Que a palavra que sai da boca do teu mensageiro possa gerar frutos no corpo, Assim seja, Pai. no meio de Filadélfia. Assim seja, Pai. E temos visto que tem gerado, papai. Sim, Papai. Temos visto, Temos visto. porque a tua palavra, papai, nesse tempo do fim, tem alimentado o teu povo de forma que esses permaneçam íntegros. Sim, Papai amado. Ansiamos em estar no teu reino. Ansiamos em estar de volta em nossa casa. Sim, Papai. Ansiamos, papai, porque tudo ao nosso redor, papai, tendencia para o administrador infiel. Mas nós estamos diante daquele que é administrador fiel, papai. Sim, Papai amado. E como ele, papai, queremos estar dia após dia sendo nivelados, papai, alinhados, papai, para podermos chegar ao lugar que tu escolheu para nós. Sim, Papai, é verdade. Tu determinou para nós, papai. Nesta noite, papai, eis aqui o teu povo, eis aqui os teus filhos, que damos razão à tua palavra, Sim, Papai amado. que não deixamos de lado, papai, não menosprezamos a tua voz, Sim, Papai. ouvimos ela e queremos segui-las, papai. Sim, Papai, sempre. Oh, papai, nós chamamos com toda a força do nosso ser, Sim, Papai. Te agradecemos tudo. com tudo que nós somos, papai, é porque tu estás conosco. Sim, Papai amado. Que a tua mensagem de hoje seja audível, como tem sido dia após dia, Sim, Papai, isso é maravilhoso. para que possamos compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, papai. Assim seja, meu Pai. Gratidão, papai. Gratidão. Nos capacite para podermos sempre lembrarmos de ti, lembrarmos da tua mensagem, para que assim, papai, possamos cada dia mais, papai, estarmos retos, Sim, papai. íntegros, irrepreensíveis diante de ti e dos homens. Assim seja. No nome de Yahusha, o nosso Machia, e assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, e assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Aleluia. Adorado somente ao
Somente ao seja adorado. Toda honra, toda glória sejam dadas a Yahweh, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Aquele que fez o céu, ele fez a terra à semelhança do céu. E aquele que vai herdar o céu e a terra, porque ele é o primogênito. Ele se tornou o primogênito de Yahweh. Primogênito de Yahweh. Primogênito de Yahweh. Quem que é o primogênito de Yahweh? Irmão Bento. Quem que é o primogênito de Yahweh? Primogênito de Yahweh. Micael e Yalcha. Yalcha, Micael. Primogênito de Yahweh e Yalcha, Micael. Tá certíssimo, tá errado não. E quem que é o unigênito de Yahweh, irmão Bento? Unigênito, único gen. Yalcha. Muito bem. Yalcha é unigênito. Unigênito. E aquele que se torna Yalcha se torna unigênito de Yahweh. Ele se torna. Por quê? Se torna aquele que é a face direita e esquerda ao mesmo tempo. Vamos abrir aqui em Gênesis 49 para a gente ver um detalhe. Gênesis 49. Gênesis 49 a gente vê o quê? As bênçãos. De Jacó para os seus filhos. Não só as bênçãos, mas também As exortações futuras. E mostrando quem é cada um dos filhos, né? Mostrando quem é cada um dos filhos. Quando a gente pega aqui Gênesis 49, quero que os irmãos prestem bastante atenção. A gente está aprendendo com o papai para deixar Ial falar. Então, eu leio a palavra naquilo que o papai ministra, naquilo que o irmão Bruno ministra, naquilo que o irmão Shaul ministra, naquilo que o irmão Anderson ministra, naquilo que eu mesmo ministro, porque tudo vem de Ial. Tudo vem de Ial. É compartilhado pelo Espírito de Ial no corpo do Mashiach. E, inclusive, até os desafios com os irmãos. Os irmãos postam os desafios. Alguns meio errantes, mas mostra que estão se empenhando. Né? Outros copiam, né? Ou ouve o desafio do irmão da irmã e vai lá e faz parecido. Eu falo para o irmão, não faça isso. Quando você for gravar o seu desafio, vai ter às vezes 2, 3, 4, 10 áudios lá no grupo. Não ouça o desafio para você gravar o seu. Só faça o seu desafio. No grupo de organização, eu ouço os desafios todos, dos irmãos que estão ali na frente ali organizando. Para eu entender se eles estão colocando as respostas certas. Aí quando a gente vai no grupo, a gente olha, aí vê os irmãos fazendo. Aí quando você vai ouvindo um desafio, vai ouvindo outro, vai ouvindo outro, vai ouvindo outro, vai ouvindo outro, fala assim, tá muito parecido um com o outro aqui de cima, sabe? Aí a gente fica pensando. Então fala para os irmãos, fale aquilo que você sabe. Tem um irmão, não prefiro não citar não, porque ele grava um desafio, às vezes ele não fala uma questão, ele pula uma questão. Porque eu vi que ele não soube falar daquela questão, então ele não fala. Ele vai fazer o quê? Vou analisar, vou estudar para aprender. Né? Aí ele vai voltar no áudio, ele vai meditar no áudio de novo para aprender aquilo. Né? Depois que ele gravou o desafio, ele vai e ouve todos os outros desafios. É assim que a gente tem que fazer. Né? Gênesis 49,
Vamos pegar aqui primeiro as bênçãos para Ialda. Para Ialda. Para Ialda. Ialda, 49:8. Ialda, teus irmãos te louvarão. Hã? Não, irmã. Ialda, Gênesis 49:8. Não, Gênesis 49:8. Gênesis 49:8. Bênçãos para Ialda. Ialda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a serviço dos teus inimigos. Tua mão. O que é serviço, irmão Márcio? O que é serviço? Não lembra, não? Irmã Adriana. Nuca, aqui, ó. Papai explicou. Não coloca serviço perante seus inimigos, mas perante Ialda, todos se prostram. Essa é a condição. Tua mão está sobre a nuca dos seus, o quê? Inimigos. Por que está sobre a nuca dos seus inimigos? Porque ele dominou os seus inimigos. Porque quando Lúcifer chegar, ele vai chegar de cabeça baixa. Viu o que o papai falou? Já foi determinado. Quando ele chegar, não tem conversinha. Ele vai chegar e vai chegar de cabeça baixa. Porque a promessa para Ialda é que a nuca deste tem que estar a serviço do seu inimigo. Porque é inimigo declarado. Lúcifer é inimigo declarado de Yalcha. Micael, principalmente. Então ele vai chegar para Micael, porque ali ainda a condição de Micael, com a nuca baixada. E Micael coloca ali, não coloca a mão nele, mas mostrando que ele está servindo Micael. Submeteu a ele. Ialda, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a serviço dos teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Por quê? Os filhos do teu pai. Aqui fala, ó, Ialda. Qual que é a representação de Ialda aqui, irmão Edgar? É que nós estamos lendo aqui agora. Nessa condição que nós estamos explicando aqui agora. Tua mão está sobre a nuca dos seus inimigos. Quem que é esse Ialda aqui? É a tribo. Não, a representação. Ainda expliquei, tua mão está sobre a nuca. Eu falei que Satanás vai diante dele. A mão eu sei, mas a representação. Ialda, o que é a representação de Ialda aqui? Micael, irmão. Verdade, mas... Micael. Ó, Ialda, teus inimigos te louvarão. Teus irmãos te louvarão. E tua mão está sobre a nuca dos teus inimigos, porque Satanás vai chegar de cabeça baixa. Aqui é a representação do papai. Isso, exatamente. Aí fala, e os filhos de teu pai, quem é o pai de Ialda? No caso, Micael. Yalcha. E os filhos de teu pai, os filhos de Yalcha, se inclinarão diante de ti. Por quê? Os 24 anciãos se prostram e toda a congregação se prostra e todos os querubins se prostram diante daquele que foi determinado ser rei no lugar do seu pai. Aí fala, ó, Ialda, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a serviço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai, de Yalcha, te inclinarão diante de ti. Ialda é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste, agaste, deite como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Ialda, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo. Quem é esse tributo aqui, irmão Rodrigo? Até que o tributo lhe seja trazido. Quem é o tributo?
Isto, os dízimos, tá? Os dízimos, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha a seu jumentinho, a cepa do filhote de sua jumenta. Agora a gente entende. Lava sua roupa no vinho. Por quê? Aquele que veste o manto embebido de sangue. Não é sujo, é embebido de sangue. Salpicado. Seu manto no sangue das uvas. Fazendo link lá com Isaías 63. Que pisou o lagar e ficou o quê? Embebido, respingado com o sangue do seu pai. Entendeu? Aí fala, o que são essas? Por que suas roupas estão, o quê? Manchadas de sangue? Né? Por quê? Por que elas estão? Porque agora eu estou com as vestes do meu pai. Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Agora a gente vai para as bênçãos recorrentes de José. Vamos lá em José. Versículo 22. A gente está vendo as duas representações de Micael. Presta atenção. José é um rebento. Fazendo link com Isaías o quê? 11. José é um rebento, fecundo. Fecundo. Qual que é essa passagem? Versículo 22. Tá. Gênesis 49, 22. Nós vamos a José. Fiquem atentos, meus irmãos. Gênesis 49, 22. José é um rebento fecundo, perto da fonte, cujas canas, me deu uma cana de medir, cujas canas ultrapassam o muro, porque são muito mais elevados o número dos querubins. Os arqueiros as esperaram, né? Exasperaram, isso. Atiraram e o aborreceram, mas seu arco permaneceu firme, e os músculos dos seus braços ágeis pela mão do poderoso de Jacó. Quem é o anjo poderoso? Yalcha. Então, pelo nome do pastor Micael, a pedra de Israel. Viu? A pedra de Israel. A pedra de Israel. Pelo Ial de seu pai, que te socorre. Pelo Todo-Poderoso que te abençoa. Bênçãos dos céus. Bênçãos dos céus. No alto. Porque vem da luz inacessível. Bênçãos do abismo deitado embaixo. Bênçãos das mamas e do seio. Bênçãos de teu pai te elevaram sobre bênçãos das montanhas antigas. Porque aquilo que era dos irmãos passou para ele. Sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, porque a coroa dele tem muitos diademas. Que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre seus irmãos. Viu? Aquele que é consagrado a Ial, que foi determinado por Ial de tempos antigos, de dias imemoráveis. Compreendeu que tanto para Ialda, tanto para José, é a representação de Micael? Viu? Por quê? É aquilo que nós falamos. O Micael celestial, que o papai nos explicou, e o Micael terreno. Ambos exercem a condição de falar por Ial. Ambos falam por Ial. Só que Micael não está completo do Espírito. Ainda não.
mas em breve. Mas quando Micael está com seus filhos, se torna completo. Se torna completo. Completo de quê? Completo da sua família. Porque o Espírito que está nele está compartilhado. Então, como foi? Vou tirar um pouquinho que está aqui em você, vou colocar ali um pouquinho, colocar ali um pouquinho, e colocou. Aí, quando está todo mundo junto, aquilo que foi derramado na cabeça dele lá em cima, com os filhos juntos, se torna completo daquilo que foi feito antes. Vocês estão entendendo? Sim. É como eu pegasse um copo, para os irmãos entenderem. O copo, a taça, Micael. E eu derramo óleo aqui dentro, tá cheio. Aí eu pego mais 300 copos. E eu vou derramando um pouquinho em cada um. Aqui vai diminuir, não vai? Sim. Mas não vai diminuir, não. Porque vai completar a quantidade toda. Porque quando está todos juntos, está completo. Quando ele se une com os 7 espíritos e 7 irmãos. Exatamente. Exatamente. É completo. Exatamente. Tudo é aquilo que é perfeito, completo. Entendeu? Porque ele compartilhou. Por isso a necessidade do ancião está na igreja. O ancião mor. Ele representa a igreja da era Filadélfia, no tempo do fim. No tempo do fim, levantar-se-á o ancião da igreja Filadélfia, que se conserva junto dos filhos do seu povo e também protege os filhos do seu povo. Porque vai vir um tempo de uma angústia como nunca houve em toda a terra, desde os dias que as nações existem. Mas, neste tempo, o povo que ele se conserva e também protege, esse povo escapará com ele. Porque o nome deles estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Entendeu, irmãos? Isso é o quê? É o crescimento do filho varão na igreja. O nosso crescimento. O filho varão representa os 144 mil. É o filho varão. Mas o filho varão, ele é aquele que é fiel ao seu pai de tempos antigos, de dias imemoráveis, imitando seu pai. Quem? Micael. Então os 300 é o filho varão que representa os 144 mil. E o conjunto de todo o grupo se completa nos 144 mil. Assim como a unção que é derramada sobre Micael com todos os 300, se completa quando os 144 mil chega para completar o número junto com os 300. Ou seja, toda a casa está cheia, toda a casa está repleta da unção de Ial. Por quê? Todos aqueles ali são vasos escolhidos de Ial. Vasos de honra, não vasos de desonra. Porque o olheiro que faz o barro de tempos antigos definiu que esses 300 seriam vasos de honra. Aí, meus irmãos, a gente fica muito alegre porque o ruminar da palavra do papai nos mostra que a mensagem de Ial, que vem através de Micael, é uma mensagem que traz um ânimo, traz uma alegria, porque a palavra de Ial, ela não é vazia. Quando a palavra de Ial é lançada, ela não volta vazia. Ou volta? Não. Agora me explica. Por que ela não volta vazia? Ela se cumpre. Porque ela se cumpre. Mas o que mais? Tá certo.
Mas que mais? Ela preenche todos os espaços da nossa vida. Sim. Eu quero uma palavra nas Escrituras. Ah, muito bem. É isso, irmã Liriamar. Muito bem. A chuva e a neve não desce sem antes cumprir o seu propósito, que foi determinado. Ela não volta, melhor dizendo, não volta para o céu sem antes cumprir o seu propósito, ao qual foi determinado, designado. Está entendendo, irmãos? Então tá. Por quê? Porque é isso, ela não volta para casa vazia. A chuva e a neve não volta para casa vazia. Não volta para casa vazia. Não volta para casa vazia. Entendeu? Porque quem que é a palavra de Yal? Micael. A palavra de Yal é Yalcha. A palavra de Yal é Yalcha. A palavra de Yal é Yalcha. Irmão Wilson, quem que é a palavra de Yal? Yalcha. E por que ela não volta vazia, irmão? Porque ela é viva e eficaz. Mas nós acabamos de dizer que Ela veio cumprir o seu propósito. ela veio cumprir o propósito que foi determinado, dando semente ao semeador. Quem que é o semeador? Micael. E pão para o que come. Quem é o que come pão? Nós. Então nós voltamos com Nós voltamos com ele. Entendeu? ele mesmo. A palavra de Yahweh não vai voltar vazia. Não vai. Por quê? A palavra de Yahweh, ela é fundida a Micael. Por isso que ele é boca de Yahweh. Ah, por que ele é boca de Yahweh? Porque ele é a palavra de Yahweh. A palavra de Yahweh é Yalcha. E Yalcha fundiu com Micael. Logo ele é boca de Yahweh. Simples. Não tem mais o que questionar. Quando se entende isso, se entende a maturidade de quem é o filho de Yahweh. Para que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de quem é o filho de Yahweh. Irmã Rejane, está entendendo? Está entendendo mesmo? Posso te perguntar então? Então tá. Nós vamos perguntar depois para a irmã. Vamos lá. Vamos abrir aqui, meus amados irmãos, em Lucas 24. Ah, é claro. Eu ouvi essa mensagem e juntando com a de quarta, nossa, irmãos, incansavelmente, e já acorda assim, o que eu tenho que ouvir de novo. Ah, não. Eu tenho que ouvir de novo. Ah, não, eu tenho que ouvir de novo. Ai, é como a esposa que chega em casa e quer receber o marido. Entendeu? É como o marido chega e fala, eu quero ver minha esposa. Entende isso? É como um filho que olha para o pai e fala, não, papai, gosto tanto de você, quero tanto estar na sua presença. Entendeu? É algo que se completa. Não é algo que é vazio, que fala agora e amanhã é outra coisa. Não. É algo que enche o copo, o vaso, de modo que ele transborda. E mesmo assim ele fala, pode colocar mais um pouquinho? Mais um pouco? Não enjoa. É insaciável. É uma sede insaciável. Não acaba. Ela é constante. Então não importa o que amanhã eu vou trabalhar, vai ser exaustivo. Não importa que, independente do que for, eu vou estar na presença. Quando eu estou com os irmãos, eu estou com Micael. Quando eu estou com Micael, eu estou com Yalcha. Quando eu estou com Yalcha, eu estou com Yal. É assim que a palavra é. Vamos abrir aqui. Lucas 24. Não. Lucas 24? Não. Nós vamos primeiro em Lucas 23. Vamos fazer algumas andanças, né?
Vamos andar aqui um pouquinho. Grato a Yaush, grato a Yaush. Lucas 23. Lucas 23. O ano da nossa redenção. Lucas 23. Né? De ação. Vai lá, irmão, vai em paz. Vamos só relembrar aqui um detalhe. Não quero que ninguém perca nenhum segundo dessa mensagem. Porque é a mensagem do papai se completando com nós. Né? Então, só relembrando um detalhe aqui com os irmãos. Quando a gente pega Salmos 24 e Mandiene, quando a gente pega Salmos 24, ali, quem é que está chegando? Hã? O Rei da Glória. E lá de dentro eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? Quem será que pergunta? Os querubins. Quem é esse Rei da Glória? Aí eles perguntam. Aí, aqui fora responde. É Yaush Micael que responde? Não. É os que justifica ele. É o que... Ah, nós, mano, você foi lindamente... Nossa! Ela se completa. Porque a sabedoria de Yahweh é justificada pelos seus filhos. Então, quando fala, quem é esse Rei da Glória? Os filhos que justificam o Rei que está chegando. Quem é esse Rei da Glória? É o nosso Pai. Isso é uma prova que quando ele está subindo, a gente está junto. Tá junto. Então tá mandando abrir, abra pro rei. Abra que o rei está chegando. Eu lembro daqueles filmes, né? Quando chega a cavalaria. Aí chega, abre o portão. Abre os portões. Aí ele joga lá de cima. Quem é? É o rei. Isso é o rei. Abre. É o rei que está chegando. O rei que está chegando. É? Por quê? Porque ali é os filhos justificando o seu pai. É os filhos justificando o seu pai. Abra aqui então em Lucas, vamos abrir aqui em Lucas 23, a partir do versículo 44. Vamos relembrar esse ponto que nós inclusive falamos na sexta, né? Ai, papai. Papai falou na sexta, não, no sábado, né? No quarta-feira e no domingo, né? Vamos lá. Lucas 23, 44. Diz assim: era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol. O papai deixou isso bem claro, né? Se desaparecer o sol, vem quem? A lua. Né? Aí vem, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Yaush deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Agora vamos relembrar aqui. Por que irmã Edna? Papai Yaush disse: em tua mão entrego o meu espírito. Por quê? É simples. Ele está entregando o filho, o Micael, né? Não, Yaush está falando. Ele está naquele momento, o corpo dele está morrendo. Sim.
Sim. Ele está no madeiro. Ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele deu um forte grito. Ele fala, Yau, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque naquela hora ele estava passando a missão dele para Micael. Não, irmã, não. Por quê, irmã Delminha? Porque ele estava voltando para o Pai. Ele estava voltando para a luz inacessível. Para descansar. Entendeu? Para descansar. Sim. Por isso a gente tem que relembrar os irmãos, tá? E o Espírito, eu estava entendendo aqui que o Espírito não é Micael. Então eu... Não, irmão, ele estava entregando o meu espírito. O meu é o espírito de Alcha. Ele está falando assim, ó, eu, espírito, estou voltando para dentro de ti, Pai. Então a minha missão cumpriu. Sim. Entendeu? Agora compreendi. Então tá. Então tá. Então a gente entra. Não é o espírito Micael que está voltando para dentro de Al, não, irmãos. Não, é que a gente Não, sempre mas sabe sabe que ele vai, o corpo fica ali. Isso. É, mas não, calma. Ele está falando assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Yalcha voltou para dentro de Yal, tá? Aí, a gente pega aqui, ó. Versículo 47. Aí diz assim, vamos continuar. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Yal, dizendo, realmente este homem era justo. E toda a multidão que havia acorrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia, permaneciam à distância, observando estas coisas. Aí diz, versículo 50, eis que havia um homem chamado José. Agora presta bastante atenção. Eis que havia um homem chamado José, e tinha que ser José, né? Membro do conselho, ancião, ao que nós falamos no início, José e Alda. Membro do conselho era José, o ancião. Por quê? Conselho, ancião. Homem bom e justo, aquele que faz justiça, não aceita ato de injustiça, que não concordava nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos Ialdins, e esperava o reino de Ial. O ancião esperando o reino de Ial, né? Gratidão, papai. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Alcha. Pediu o corpo de Alcha. E descendo-o, envolveu no lençol e colocou numa tumba talhada na pedra. Viu? Talhada na pedra. A tumba talhada na pedra. Aí a gente deixa aqui. Aí nós vamos aqui em Isaías. Ishaial 51. Aí a gente lembra, né? É um homem justo, é um homem que está buscando por justiça. Um ancião que está querendo o reino de Ial. Né? Entendeu? É isso aí, mano. 51. É. Aí vamos aqui, ó. Isaías 51. Ó. Diz assim, ó. Isaías 51, 1. 51, 1. Ouvi-me, vós, que estás à procura da justiça. O José é justo. Homem bom e justo. Homem bom e justo. Ouvi-me, vós, que estáis à procura da justiça. Vós que buscais a Ial. Olhai para a rocha, da qual fostes talhados. Aquele que foi talhado da rocha. Vocês estão entendendo? Sim. Para a cova que fostes extraídos. Aí volta lá em Lucas. Deixa aí marcado e volta em Lucas. Versículo 52. Toda palavra ela se conecta, de modo para nós compreendermos os segredos e desígnios que vêm da luz inacessível. Quando Ial, que em espírito
na condição de Micael, que inspirou os homens. Então, tudo isso que foi escrito por Lucas, né, foi inspirado. Foi inspirado. A história aconteceu para mostrar as condições celestiais e as condições terrenas. E aqui a gente identifica claramente aquele que foi talhado da rocha. A rocha é quem? Micael. Então está falando que o ancião saiu dessa rocha. É ele mesmo. E o corpo do papai entra para dentro da pedra que foi talhada. Da tumba que foi talhada na pedra. Aí fala, ó. Vamos pegar de novo aqui, ó. Versículo 52. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Alxa. E descendo, envolveu num lençol e colocou numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Viu? Envolveu no lençol. Aí fala, ó, era o dia de preparação, o sábado, e começava a luzir. Então, viu? Aquele homem que foi talhado, aquela tumba que foi talhado na pedra, nunca tinha sido colocado ali dentro um corpo. É a fusão daquele que representa a pedra, recebeu dentro o corpo, a fusão do espírito com o corpo do Mashiach. E nunca foi o quê? Colocado um corpo ali dentro. Nunca foi colocado um corpo ali dentro. E José podia ser qualquer outro homem, mas aquele homem que foi determinado, ele era justo e não aceitava injustiça. José, do conselho, o ancião, que anseia pelo reino. Eu estou, Ial, buscando por justiça. Qual é a justiça? Do corpo. Qual que é a justiça? Do corpo. Fala, irmão Wilson. Esse homem foi procurar, indo procurar Pilatos, representação do Lúcifer, pegando o corpo de volta, né? Não vamos avançar. Vamos manter até aqui, porque aquilo que eu não sei, eu não vou falar, tá? Sim. Então vamos manter aqui. Não vou colocar a representação de Pilatos, não. Tá? Eu deixo só no ponto que está dentro da mensagem que o papai já nos explicou. Porque senão a gente avança além e tropeça. Eu não posso tropeçar nas palavras. Tá bom? Então presta atenção. Muita atenção. Ó, quando a gente analisa aqui, a gente vê uma condição que o papai explicou. Lúcifer queria fazer algo. Deixa aqui aberto. E vamos abrir aqui em Isaías. É interessante a conexão sempre do livro de Isaías, né? Isaías 22. Página 1285. Isaías 22. Versículo 15. 1286. Ó, assim disse o mestre Ial dos exércitos: abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Ial forte e valente. Ial valente das guerras. Aí fala, assim diz o mestre Ial dos exércitos. Aqui é aquele que é o valente das guerras, o general. Aí fala, vai procurar este intendente, Sobna, intendente do palácio. Ou seja, chama Lúcifer. E ele vem de cabeça baixa. E dizes, que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti, neste lugar, um sepulcro? Ele querendo o corpo de Alxa. Porque se ele talha na pedra um lugar, ele quer pegar o corpo de Alxa, no lugar de Micael. Ele quer ser Micael, que era digno do corpo de Alxa. Entendeu? Queria agir de forma, o quê? De forma a usurpar o corpo. Querendo tomar aquilo que é herança de Micael.
Então o que você está fazendo aqui? Você acha que você estava querendo ficar com o corpo do meu pai? Em outras palavras, é isso mesmo. Você está querendo talhar para ti um lugar para você ficar aqui eternamente? Porque aquele que é do corpo herda eternamente. Neste lugar. Ele sabia disso. Entendeu? A inveja é triste. Né? Então, irmão Wilson, faz umas... Eu vi também. Mas como eu não tenho certeza, eu deixo ainda para o papai ouvir e ao esclareça além daquilo que nós podemos. Mas eu também percebi algo assim, tá? Eu só não posso avançar, tá bom? Então, vocês percebem que ele fala ali o quê? Assim, o que você está fazendo aqui? Primeiro você derrama, abençoa os moradores dessa terra com bênçãos de troca. Você quer perdoar dívidas, usando algo que não te pertence. Além de tudo, você ainda quer pegar o corpo? Você quer ainda ficar com o corpo para você? Não. Por quê? Ele já estava com o corpo. Vendo aquele que chegou ali, já estava com o corpo do pai dele. Entendeu? Não, esse corpo não é seu, não. Você estava querendo ficar aqui para você querer ficar aqui para sempre com o corpo do papai? Não, né, irmã Diane? Não, nada disso. Entendeu as conexões? Porque quando ele fala que José, ele tinha preparado um lugar, José já sabia uma tumba especial para receber o corpo. E foi talhado na pedra. Quem que é a pedra? Micael. Micael é a pedra. Quem que é a pedra? Micael. Talhou na pedra um lugar para receber o corpo. A condição da fusão do espírito com o corpo. A junção dos dois. Viu, irmãos? Volta lá em Lucas. Porque a gente sabe que a pedra Micael, a gente sabe que aqueles que estão buscando por justiça foram talhados da rocha. Nós somos filhos de Micael. Só que o único que pode receber o corpo do papai nele é quem? É aquele que foi ungido rei. Micael. E o Micael terreno prepara o lugar para receber o corpo. O Micael ancião. José. Que é a representação de José. Tremendo, maravilhoso. Entendeu? Sim. Por isso você tem a bênção em duas formas, em Alda e em José. Oi, irmã Débora, pode falar, bem alto. Vou falando sobre a pedra, né? Aham. A gente lembra lá de Provérbios 8, né? Que ele era aluno do papai Acha. Verdade. Ele estava sendo preparado para receber o corpo. Verdade. Estava sendo talhado para receber, estava sendo preparado. É verdade. A pedra que foi experimentada, né? Isto. Foi trabalhado, talhado para receber nesse momento a herança. Muito bem lembrado, inclusive aquilo que o irmão Anderson trouxe, né? A pedra bem experimentada, né? Pedra bem experimentada. Foi experimentado um dia. Provérbios 8, ele aprendeu com seu pai. Ele aprendeu a jornada, o trabalho. Por que ele aprendeu? Ele tinha que aprender a ser criador. Só que o único que é criador é Papai Alcha. Sol. Sol que representa o Papai Alcha. Então o único que é criador é Yalcha. Então para ser criador no futuro, teria que ser Yalcha. Não iria mudar a condição. Mas como que vai ser Yalcha? O espírito tem que entrar dentro do corpo. E qual espírito vai ser digno de entrar dentro do corpo? O espírito de Lúcifer ou o espírito de Micael? O espírito de Micael, porque ele foi ungido rei antes mesmo. E disse para ele, você vai dominar sobre todas as criaturas no céu. Sobre todas. Você vai dominar. A representação também do segundo ou último Adão. E foi o aluno também, né? Ele foi aluno de Alcha. Foi aluno de Alcha. E Satanás não aprendeu, Lúcifer não aprendeu. Exatamente. Ele aprendeu porque Lúcifer já foi feito pronto. Né? Lúcifer já foi feito pronto, perfeito. Já Micael, ele cresceu, ele entendeu a perfeição no seu dia a dia, sendo exortado, sendo trabalhado. Ou seja, aquela pedra que iria receber o corpo, ou seja, aquele local que iria receber o corpo do papai,
teve que ser primeiro experimentada. Mas nunca ninguém acessou esse corpo. Ninguém poderia acessar esse corpo. Isso é a maior herança do céu. Quem acessasse o corpo de Yahshua, acessaria tudo. Agora, quando Satanás fala para o papai Yahshua assim, na tentação, no deserto. Faz com que essa pedra. Não. Não. Se prostre, eu te darei todo este reino. Se prostre. Ele estava querendo se passar por aquele que é Yalda. Porque a nuca dos seus inimigos estarão à sua serviço. A nuca dos seus inimigos estarão à sua serviço. Se Yahshua se prostra, ele tomaria o corpo para ele. Verdade. Na verdade, ele nem ele ia dar, ele ia tomar tudo. Entendeu? Mas papai Yahshua, ele sabia da palavra de Yahweh. Ele sabia da palavra de Yahweh. E ele aprendeu a palavra de Yahweh. Ele, mesmo na condição de servo, porque veio na condição de escravo, no corpo humano, ele teve que aprender dia após dia a palavra de Yahweh, ao ponto que aos 12 anos, ele já o quê? Ministrava, já interrogava aqueles doutores da lei, e eles ficaram abismados. Por quê? Porque aquele que estava diante deles ali, ele aprendeu dia após dia, por isso que fala para Samuel, que ele crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. E fala para o papai Yahshua, o menino crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Por quê? É a representação que aquele que exerce a função para reinar, ele tem que crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e diante dos homens. Diante de Yahweh ele cresceu no céu, aprendeu conforme Provérbios 8, e diante dos homens, ele cresceu na terra, se tornou um ancião idoso e aprendeu as coisas dessa terra. Maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque se ele não vem na terra para crescer, se tornando um ancião mestre, como ele poderia ter dito, cresceu em graça e conhecimento diante de Yahweh, céu, e diante dos homens, terra? Como? Não poderia. Ele tinha que vir e crescer na terra, se tornar um ancião, alguém de idade, maduro. Como criança, ele aprendeu, cresceu, entendeu a condição de um ser celestial, se tornou inclusive general do exército de Yahweh. Mas na terra, ele não tinha vindo ainda. Como que ele ia ser rei se ele só conhecia lá em cima? Só tinha acesso lá em cima. E já que era para herdar toda a criação do seu pai, céu e terra, ele também teria que vir. Vir como criança, nascer num corpo limitado, aprender, errar, falhar, ser leproso, porque ficou debaixo do jugo da mulher. Mas ao contrário dos outros, ele volta para agradecer e honrar o teu pai, dizendo: pai, eu me lembro que um dia eu fui criança lá em cima, mas aqui embaixo eu também, como criança, cresci, mas agora entendi quem eu sou. Criança também, igual a Yahshua, que ele, na igreja, os pregadores pregavam e ele falava, não prega bem. Não prega bem, esse homem aí está pregando. É a mesma coisa que aconteceu. Exatamente, não prega bem. Ele questionando. Questionando. Exatamente. Então, se repetiu. As conexões. As conexões. Muito bem lembrado, isso mesmo. Entenderam, irmãos? A conexão das palavras. Quando nós aprendemos, desde lá de trás até agora, é para nós aumentarmos a nossa perseverança. A fé, não. A fé, ela está relacionada até a fé do grão de mostarda. A fé que nós temos é Ele. A fé que nós temos é Ele. Porque se não for por Ele,
nós não iríamos conseguir acessar o reino celestial nunca mais. Sem chance. Não iríamos mais conseguir. Mas ele foi experimentado antes. E aprendeu nisso tudo. E cresceu e venceu. E vencerá novamente. Nome de alma. Porque heróis de tempos antigos. Por que heróis de tempos antigos? Porque no tempo de Marcha, ele brigou pelo corpo de Marcha. Não és tu que transpassou o dragão? E despedaçou Raabe? Raabe é a representação de quem? Irmã Iracê. Raabe? Não és tu que transpassou o dragão? Dragão é Micael, irmã? Ah, Lúcifer. Não és tu que transpassou o dragão? Não é tu que despedaçou Raabe? Quem é a representação de Raabe? Não. Não, também não, Luci. Não é Lúcifer, não. Respondendo sem te perguntar, dá nisso. Responde errado. Irmã Márcia. Raabe é a representação de Micael, irmã? Vocês não estão estudando, não. Só pode. Irmã Márcia. Irmã Cida. Não és tu que transpassou o dragão? Que despedaçou Raabe? Dragão é Lúcifer. A irmã respondeu certinho. E a representação de Raabe? Já passou sua vez, irmão. Gente, Micael transpassou Yalsh, irmão. Que isso, irmãos? Irmã, deixa eu ver outro irmão aqui. Irmão Robson. Egito. Raabe é a representação de Egito. Não és tu que transpassou o dragão? Lúcifer. Despedaçou Raabe, Egito. Porque no tempo de Marcha, que foi no Egito, ele brigou pelo corpo de Marcha, transpassou o dragão, despedaçou Raabe, Egito, dragão. Em tempos antigos, ainda como criança, nas pequenas guerrinhas, brincadeiras, o papai já ensinava ele como guerrear contra um dragão. E no Egito ele aprendeu a tudo aquilo, e na briga do corpo com Marcha, do corpo de Marcha contra Lúcifer, ele venceu também. Não és tu que transpassou o dragão, que despedaçou Raabe no Egito? Não esqueçam mais, irmãos. Egito, Raabe, Egito. Vamos lá, vamos continuar. Para você ver a dimensão da escritura que nós estamos vivendo. Inclusive na versão Almeida já fala. Na versão Almeida já fala Egito. É. Entendeu, irmãos? Porque a palavra tem... a palavra tem códigos. Tem muito código. E é difícil, às vezes, você raciocinar um ponto no outro. É difícil. Mas, quando você está gradativamente estudando, entendeu? Você vai o quê? Ampliando o seu... Como é que fala? Seu entendimento. Entendeu? E aqui já é também uma profecia de que ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás, exatamente. Tá? Exatamente. Vamos lá. Agora, onde nós estávamos? Isaías. Ou Isaías, não. Lucas, né? É Lucas. Lucas 24. Vamos aqui pegar então agora Lucas 24. Essa mensagem que o papai trouxe no domingo foi uma mensagem que mudou todo o rumo da nossa história. Não mudou. Revolucionou. Obrigado pela palavra, irmão Murilo. Revolucionou. Por quê? Porque um entendimento como esse não se vê e não se verá. Isso é para mostrar de quem vocês estão recebendo alimento. De quem nós estamos recebendo o alimento.
Né? Não ter dúvida. Mas os reprovados. Exatamente. E é um povo pequeno, vocês, nós estamos aqui. São só 300, irmãos, no meio de 8 bilhões de habitantes nessa terra. 8 bilhões de habitantes nessa terra. Do meio dos 144 mil anjos. Nós, os 300, fomos escolhidos como vasos de honra para não passar pela morte. Muito tremendo. Por isso que quando o Papai Alcha disse assim, presta atenção. Eu quero preparar com vocês a Páscoa. E tem aquele homem ali, vocês vão seguir ele. Aquele que está com o que no ombro? Irmão Wilsinho. Isto, uma talha de água no ombro. Irmão Wilsinho se redimiu. Irmão Wilsinho se redimiu. Por quê? Porque ele sabe o que ele está falando. Também é exortado. Mas é lindo, por quê? Mantém o sorriso. Né, irmão? Grataial. Então, segue esse homem que está carregando a talha de água, o anjo das águas. Segue ele. Segue ele que vai dar tudo certo. Tudo certo. Grataial. 24, Lucas 24, versículo 1. Vamos discorrer nessa mensagem aqui. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Agora já não se fala mais da pedra. Agora se fala de quem está dentro do túmulo onde a pedra estava. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo do mestre. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com vestes fulgurantes. O que é veste fulgurante, irmão Hilder? Glorificado. Isto, o corpo glorificado, o corpo que reluz brilho intenso. Aí, 2 homens se prostraram diante delas. Agora, vamos ver se os irmãos estão atentos. Irmã Rejane, quem são esses 2 homens? Raial e Macha. Isto, muito bem. Raial e Macha. Aí disse, versículo 5. Cheios de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive e vive pelos séculos dos séculos? Ele não está aqui, foi ressuscitado, não é ressuscitou, foi ressuscitado. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem, é preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores. Viu? Inclusive uma condição representando lá em cima, que Micael teve que ser entregue ali nas mãos por um tempo, mas Ial livrou ele para não ser lançado ele no Sheol. Mas também aqui você vê que é a condição do que o papai Alcha tinha que enfrentar e ele queria enfrentar sozinho, não era? Sim. Não era? Sim. Mas Micael obedeceu essa ordem, irmão Hilder? Não. O que Micael fez, irmão Hilder? Ele continua do lado do pai dele. E por quê? Porque que ele ele é um continua? anjo consolador, ele é aquele que não... Desobediência Ele é fiel. Ele é fiel e ele segue o seu pai Seu pai, para onde quer que ele vá. Isso. Né?
Aí fala, é preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja emadeirado e ressuscite ao terceiro dia. Não é 3 dias depois. Ressuscite ao terceiro dia. E eles se lembraram de suas palavras. Elas, né? E elas se lembravam de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito, né? Aí, versículo 12. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo. Inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis. E voltou para casa, muito surpreso com o que acontecera. Aí vamos ao caminho de Emaús, né? Eis que 2 deles, ou seja, dos discípulos, viajaram nesse mesmo dia. Qual dia? Que dia que era esse aqui? O terceiro dia. Que dia era esse? Domingo. O dia do? Domingo. Então fala, ó. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Alxalã, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Ialcha aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Por que fala o próprio Ialcha? Irmã Marlene. Porque ele já tinha recebido o corpo. Isso, ele já tinha entrado para dentro do corpo. Muito bem. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Ele lhes disse, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto que sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro? Por que está falando forasteiro, irmão Joel? Visitante, está dizendo aqui para mim. Hã? Aqui fala visitante, mas dá no mesmo, né? É, por que fala assim, ó, tu és o único forasteiro? Por que está falando forasteiro? Porque ele não fazia parte do Isso. Israel. Isto, irmão, muito bem. Era o estrangeiro, né? Muito bem. Mas no caso ali, o estrangeiro na parábola era de Israel ou de Ialda, irmão Joel? Ialda. Era de Ialda? O estrangeiro? O estrangeiro era de Ialda ou era de Israel, ismaelita? De Israel não podia ser, porque ele era visitante, ele está escrito aqui. Então, mas ele é... Então, eu estou te perguntando, esse leproso... Só pode ser, não é de Israel, é de Ialda. Não. Por isso eu falei, Samaria e Ialda. Israel, que é Samaria, e Ialda, que é Alxalã. Então, esse leproso que voltou para agradecer era um estrangeiro. Ele era de Ialda ou era de Samaria? Samaria. Samaria é Israel, concorda? Aí não tem lembrança de... Tem não? Então eu vou te falar. E Samaria, samaritano, é de Israel, tá? São 2 partes. Esse estrangeiro era de Samaria e de Israel. Então esse estrangeiro, ele vem fora de Alxalã, fora de Ialda. Entendeu? Gratidão. Então vamos, tu és o único forasteiro em Alxalã, ou seja, ele não era de Alxalã, ele estava em Alxalã, que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias. Aí ele pergunta, quais? Tem alguma coisa que eu não saiba?
Quais fatos? Porque tudo que aconteceu eu sei. Não saiu um minuto de perto desse corpo que eu estou. Ô, irmãos, é maravilhoso quando a gente consegue entender, né? Nossa. Aí fala assim, ó, disse-lhe ele, responderam, o que aconteceu a Iaucho Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras? Por isso que ele, em palavras e em obras, porque me mostre sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé com obras. O irmão Bruno gosta dessa palavra. Então, me mostre sua fé com obras, sem obras, né? E eu te mostro a minha fé com obras. Ou seja, era um homem, um profeta poderoso em obras e em palavras. Exercia de fato a fé. Diante de Al e diante de todo o povo. Porque crescia diante de Al e dos homens. Como nosso sumo sacerdote e nossos chefes entregaram para ser condenados à morte e o madeiraram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos, ou seja, se conserva junto dos filhos do seu povo, é dos nossos meio, nos assustaram, tendo ido ao túmulo cedo e não tendo encontrado o corpo. Não encontraram o corpo. Não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e a declararem que ele está vivo. Quem que está vivo? O corpo, irmãos. Não encontrou o corpo. Aí ele está vivo. Quem que está vivo? O corpo, porque o corpo foi vivificado no Espírito. Agora a gente entende, não pelo Espírito, mas no Espírito. Por que no Espírito? Porque um Espírito sai e volta para Yahweh. Deixa o corpo. Esse corpo está perfeito ou imperfeito? Perfeito. Nesta condição que o Espírito saiu. Ele está na condição, ainda não está completo. Vamos usar a palavra completo. Ele está um corpo incompleto. Está faltando o Espírito. Vem o Espírito e entra. Porque esse corpo nunca pode ficar sem o Espírito. Aí fica um corpo totalmente íntegro. Ou seja, completo. Espírito, alma e corpo. Né? Espírito, alma e corpo. Aí, voltaram e dizer, aí, versículo qual que nós estamos? 22. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido ao túmulo cedo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Machia sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Irmão, Marcos está aí? Marcos Vinícius. Irmão Marcos Vinícius. Que glória é essa que ele entrou, Yaucha entrou? No descanso. No descanso. Qual descanso? No descanso de Al, na luz inacessível. A luz inacessível. Aí fala, versículo 27. E começando por Marcha e percorrendo todos os profetas, aí a gente lembra de quem? De um ministrante da palavra. Quem? Estevão. Estevão ministrou a palavra àqueles homens que estavam ali na escadaria do templo. Ele ministrou de marcha e passando por todos os profetas, porque Estevão estava falando daquele que estava
do lado dele. Aquele que estava do lado dele falava e fazia ele lembrar. Ele ia e ministrava. Falava e fazia ele lembrar. Ele ia e ministrava. Por isso esse que está falando aqui é também Micael, que é Yahshua Micael. Porque Estevão estava sendo orientado por Yahshua Micael. Porque Estevão também falou dos profetas, decorrendo todos os profetas. Estevão falou. Porque quem estava falando e lembrando Estevão era o Espírito. O Espírito estava lembrando ele. Tanto é que depois o rosto dele ficou o quê? Resplandecia? Sim, reluziu. E ficou com a aparência de anjo. Por quê? Fazendo link com Marcha. Ao ter contato com Micael, o rosto dele resplandeceu. Ele teve visão, né? Ele teve a visão, exatamente. Aí fala assim, ó. E começando por Marcha e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Yahshua simulou que ia mais adiante. Ele, porém, insistiu dizendo: permanece conosco, pois cai o quê? A tarde, e o dia já declina. Cai a tarde e o dia já declina. Aqui é para a gente comprovar um detalhe, irmãos. A irmã Angélica, né, ali a gente lembra de Eliseu, do servo de Abraão, Eliezer. Ele falou que a mulher tinha que dar água para quem? Os camelos. Os servos e os camelos. Também. Então os servos também beberam da água. Aí eu lembrei disso e falei assim, irmã Angélica, gratidão, irmã, você me deu um pouquinho de água. Né? Me dando um pouquinho de água também para os servos. Né? E é interessante por quê? Porque é mais uma prova de falar que aqui era Yahshua Micael, ou seja, Micael. É mais uma prova. Por quê? Porque a gente vai lá em Gênesis 32. Gênesis 32. Por isso que os irmãos têm que estar ruminando. Gênesis 32. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 23, para a gente ler o contexto. Diz assim, ó. Gênesis 32, 23. Naquela mesma noite se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Está vendo que não é lutou contra ele, é lutou com ele. Vendo que não o dominava, tocou-lhe a articulação da coxa. E a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Aí ele fala, mas Jacó respondeu: eu não te deixarei, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque fostes forte com Ial, não é contra, é com. Mas é com, não é? Fostes forte com Ial e contra os homens, e tu prevalecestes. Tá vendo? E ele fala: me solta, porque já rompeu o dia. O dia já está aparecendo e eu não faço parte do dia. Eu faço parte da noite. Esse foi o estudo que o papai trouxe lá atrás, irmãos. Lá atrás, mostrando que a lua não toma o lugar do sol. Aí quando a gente volta em Lucas, volta lá em Lucas, confirmando e justificando a sabedoria, né, irmãos? Olha, ele fala assim, olha,
Versículo 28. Aproximando-se do povoado para onde ia, Ialcha simulou que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois já cai o dia. Tá vendo? Já cai a tarde e o dia já declina. Ou seja, ali naquele momento, era aquele que estava com ele, era quem? Micael, irmãos. Micael, porque estava chegando a noite. Entendeu? E Alcha, durante o dia, está caminhando com ele. Aí na hora que estava chegando a noite, ele fala assim, ó, vem ficar conosco porque está chegando a noite. Aí Micael senta com eles. Entendeu? Já estava fundido os dois. O dia e a noite junto. Entendeu? Aí fala... Aquele momento. Entre as 18 horas. Exatamente. Exatamente. Aí disse assim, ó. Entrou então para ficar com eles. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão. E abençoou. Depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Por quê? Porque o cálice não foi apresentado ainda. Ali foi apresentado o pão. Ialcha. Foi apresentado o pão. Só que como era Ialcha Micael, ele não poderia apresentar ele mesmo o cálice. Ele tinha que apresentar só o pão, que era o corpo que ele estava ali. O corpo que ele estava era o pão, Ialcha. Se ele apresentasse o cálice, ele passava na frente, que não é tempo dele tomar a herança dele. Entendeu? Ele se apresentar como Micael. Só que, quando nós voltamos, Lucas 22, versículo 19. Volta aí, Lucas 22, versículo 19. O papai Alcha já faz o seguinte, ó. Lucas 22, 19. E tomou um pão, deu graças, viu que Ialcha Micael imita? Sim. Deu graças, partiu e deu a eles, compartilhando o corpo, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Por isso que Ialcha Micael, que é o corpo naquele momento, é dado por vós, né? Ele entra com os discípulos. Está aqui o corpo que o papai partiu com vocês. Estou dando a vocês o corpo que o papai me entregou. Eu não vou dar a vocês o cálice. Mas eu vou dar a vocês o corpo, que o papai disse, isso é meu corpo, que é dado por vós. E partiu e entregou. Ialcha Micael, pega o corpo do papai, levanta, dá graças. Esse aqui é o seu corpo, papai, que eu estou honrando. Parte, porque tu fizestes isso, eu entrego a vocês. Mas o cálice eu não posso dar, porque eu ainda não me apresentei como ancião da igreja. Ele deu o que ele tinha, o corpo do papai. Irmãos, é uma realidade de entendimento muito além. Muito além, irmãos. Aí continua, ó. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Ali eles fazem ele ter memória. Porque na hora que parte o corpo, eles voltam a enxergar. Volta a memória. Aquele ali é Ialcha. O que faz? Memória de mim. O que faz o homem voltar a enxergar? O corpo. Por isso que na era de Laodiceia, ele tem que entrar e cear com eles. Por quê? Para fazer eles ter a memória de volta. Porque os 144 mil desatentos que vão estar aqui, precisam ter de volta as suas memórias. Mas como que vão ter de volta as suas memórias? Fazendo parte do pão. Porque os 144 mil desatentos que ficaram na tribulação,
Lá em cima, eles viram Yahshua e Micael no corpo do papai. Como eles viram Yahshua e Micael no corpo do papai, aqui embaixo, na tribulação, no partir do pão, eles vão lembrar: nós somos seres celestiais. Mas eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que partir o pão. Para eles terem memória de quem eles são. A memória de Yahshua, que é o pão, dentro deles, faz eles se lembrarem. E os olhos deles se abrem. Por isso que fala: você pensa que está rico, mas você não está rico. Você é pobre, cego e nu. Cego. Mas agora os atentos de Filadélfia, na era, eles não são da era de Laodiceia, que isso fique claro. Eles não são da era de Laodiceia, eles são da era de Filadélfia. São desatentos, mas estão na tribulação. E na tribulação, está dizendo que estes da tribulação são cegos. Por quê? Eles não enxergaram, inclusive, no tempo de Filadélfia, quem estava com eles. A mesma coisa com os discípulos ali de Emaús. Caminhando com ele, não entenderam quem estava com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Estavam impedidos de reconhecer. Por que estavam impedidos de reconhecer? Hã? Porque por que eles estavam impedidos de reconhecer? Porque aqueles ali não foi preparado para estar com os 300. Caminhando com ele, mas não era com eles. Não fazem parte das primícias das primícias. E papilou dizia memória de mim. Memória de mim. Memória para ter lembrança de quem ele recebeu um dia, o corpo que ele recebeu um dia lá em cima. Fala, irmã. Falando da Laodiceia, né? Aconselho que compras de ouro purificado no corpo para que riquezas, vestes brancas para que cubra a tua nudez. Porque se eles partem o pão, que é a veste branca, que é o corpo, vai cobrir a nudez, porque o sangue do madeiro foi por todos. Isso, exatamente. Do céu e da terra. Exatamente. Para cobrir a nudez dele, só com o corpo do papai, que foi o único justo. Exatamente. E é só ressaltando novamente. Os da era de Filadélfia, desatentos, e os Sardes, né? E os de Sardes, que sujaram suas vestes, eles não são da era Laodiceia, mas eles vão participar da tribulação da era de Laodiceia. Entendeu? Que os da era de Laodiceia são a multidão que não se pode contar, que vem depois. Entendeu? O irmão Bruno explicou na ministração de sábado, inclusive, os detalhes de você pegar o primeiro grupo, o segundo grupo, e ele mostrou ali a passagem do terceiro grupo, que é uma multidão que não se pode contar. Entendeu? Só lembrar desse detalhe, viu, irmãos? Mas como eles estão participando da tribulação, eles não entenderam que quem estava do lado deles era aquele que caminhou com eles lá em cima. Porque os seres celestiais de agora, eles estão totalmente desatentos. Vê até alguma coisa que está acontecendo, mas não consegue compreender. Por isso que fala, insensatos e lentos de coração. Eu vou ter que explicar a vocês aqui agora, discorrendo de Moisés aos profetas, interpretando para vocês as escrituras. Por quê? Quando eles começarem a ouvir os áudios, as ministrações, eles vão ver todo o percorrer da escritura que os 300 fizeram. Ele tem colírio nos olhos para poder enxergar. E o final que eu esqueci de ler. E o colírio dos olhos, para eles poderem o quê? Enxergar. Enxergar o quê? Enxergar aquele que estava aqui. E aí ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que entrarei em sua casa? Porque na era de Laodiceia vai ter que ter o quê? Vai ter que ter reuniões nas casas, com modelo de ancião e servos. Só que vão ser agora várias casas, com uma só mensagem. Qual?
a da que o papai deixou nos áudios. Uma só mensagem. Eles vão ouvir os áudios e vão ter que ruminar esses áudios. Então, o que vocês estão aprendendo agora, o que nós estamos aprendendo agora, eles vão ter que ouvir todos os áudios. Por isso que nós estamos tendo aquele zelo de colocar, né, irmão Vitor? De colocar os áudios aonde? No HD. No HD. Vai ficar salvo. Quando um achar, irmãos, lastra. É um pouquinho de fogo para incendiar todo lugar. E é dali que sairá o fogo para incendiar todo lugar. Ele apresentou o corpo dele e ele apresenta a taça também, né? Eu vou falar isso agora. Eu vou falar isso agora. Sim, apresenta a taça. Porque aqui, quando ele apresenta o corpo, ele mostra que o corpo traz a memória. E o papai Yalcha Micael mostrou isso, que partiu o pão, os olhos dele se abriram. Lembraram que aquele ali era Yalcha. Muito bem. Aí fala assim, ó. E depois, no tempo certo, e depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue. Não é o sangue, sim a taça. Essa taça, a taça, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. E quando ele pega a taça, ele faz a mesma coisa com o pão. Ele leva a taça para o alto, dá graça e o que? Compartilha o que está naquela taça com as outras taças. Compartilha o que está na taça principal com as outras taças. Como que ele poderia, no caminho de Emaús, ali, na casa com aqueles ali, compartilhar a taça com as outras taças, sendo que as outras taças ainda estavam lá em cima? Entendeu, irmãos? Ele ficou invisível. Por quê? O sangue do papai vai ser compartilhado através daquele que vai estar na terra, junto com as taças. Entendeu, irmãos? Como que ele compartilha lá, sendo que tá... As taças não estavam aqui. Entendeu, irmãos? É muito lindo, né? Deixou para esse momento. Deixou para esse momento. Aí ele fala assim, irmãos. Ó, vamos pegar aqui no versículo, ó. Então, deixou para agora. Ó, 22, versículo 7. Vamos pegar aqui do versículo 1 para a gente finalizar aqui esse contexto, tá? Versículo 1 em diante. Presta atenção. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temia o povo. Satanás entrou em Judas. Viu? Um espírito entrando no corpo. Viu? Um espírito entrando num corpo. Viu? Um espírito entrando no corpo, um traidor. O que aconteceu lá em cima? O espírito de Satanás entrando nos traidores. O que aconteceu aqui embaixo no nosso meio? O espírito de Satanás entrando. Ah, eu sou Micael. Ao outro, eu tive um sonho. Inclusive, o próprio irmão, o irmão mensageiro também tem que ficar no banco. Eu vi 5 anjos em cima da minha casa e me falou que o próprio mensageiro também tem que ficar no banco. Aí eu falei para ela assim, vou falar uma coisa para ti. A palavra fala que 5 anjos já caiu. Então eu te falo, o que você viu na sua casa foi 5 demônios.
5 já caiu. Você viu 5 na sua casa? Então você viu foi 5 demônios. Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí. Aí falar que é sonho de Ial? Tá doido. Então, para mostrar o quê? Que Ial está conduzindo a gente em tudo. E todas as coisas se repetem no nosso meio. Aí olha só para você ver, ó. Versículo 3. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, do número dos 12. Ele foi conferenciar, olha aí, olha. Ele foi conferenciar com os sacerdotes e os chefes da guarda. Os traidores com os guardiões. Viu? Sobre o modo de lhe entregar. Alegaram e combinaram dar-lhes de dinheiro. Irmãos, antes de acontecer a Páscoa, Judas estava batendo papo com eles. Já estava programando. Não acontece da noite pro dia. Vai uma vez, vai duas, vai 3. Entendeu? E tudo se repete, porque também nas condições celestiais eles começaram a tramar. Papai, quando veio para a terra, lá em cima eles já começaram a tramar em tomar o reino daquele que seria o rei. Não aceitaram ele reinando sobre eles. Tanto é que quando fala, quem é esse rei da glória? É Ial forte, o valente, general das guerras. Mas não conheço esse não. A gente não aceita que esse reine sobre nós. Aí vamos continuar. Versículo 7. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. E Yahshua enviou Pedro e Elrana, dizendo, ide, preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe, onde queres que preparemos? Respondeu-lhe Yahshua, logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando uma talha, bilha de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa, o dono da casa, tá vendo? O ancião, dono da casa. O mestre te pergunta, onde está a sala em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala. Irmãos, é maravilhoso, né? Provido de almofadas. Provido de almofadas. Preparai ali. Eles foram, acharam tudo como dissera Yahshua, e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de sofrer, pois eu vos digo que já não comereis até que ela se cumpra no reino de Ial. Viu? Entende por que não poderia apresentar a taça, o vinho? Aí ele fala, olha, então recebendo uma taça, deu graça e disse, tomai isto e reparti entre vós. Percebe que aqui, ele apresenta, aqui ó, ele fala, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comereis até que se cumpra no reino de Ial. Aí ele fala, então recebendo uma taça, ele pegou a taça, já não foi o pão primeiro. Ele fala, então recebendo uma taça, deu graça e disse, tomai isto e reparti entre vós. Por quê? Ele apresentou o corpo, depois ele apresenta a taça, conforme a gente viu lá na frente. Pois eu vos digo que daqui por diante não bebereis mais do fruto da videira até que venha o reino de Ial. Ial vai nos esclarecer sobre isso aqui ainda. Tá? Ial vai nos esclarecer mais sobre isso aqui. Mas percebe que ele só vai beber do vinho Yahshua, Micael, quando estiver no reino. Percebe? Ou seja, Micael, que representa a taça, só vai ser apresentado ali com eles, aonde? No reino. Não é apresentado na pessoa de Micael, porque nós já sabemos quem é Micael. Mas eu estou falando, apresentar a condição de quê? Da Páscoa, do descanso.
Cumpriu o revestimento da realeza. Entendeu? Quando se cumprir a realeza, todos vão conhecer quem é aquele que é a taça, que representa o vinho. Entende, irmãos? Mas mais, o papai vai nos esclarecer. Aí ele fala, e tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, deu graças e repartiu entre eles. Essa taça é a nova aliança em quê? Em meu sangue, que é derramado por vós. Eis, porém, aí ele fala, eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O Filho do Homem vai segundo o que foi determinado. O Filho do Homem vai segundo o que foi determinado. Mas, ai daquele homem por quem ele for entregue. Começaram, então, a indagar entre si o quê? Qual deles faria isso? Faria isso. Aí, a gente está finalizando. Diz assim, versículo 24. Presta atenção. Houve também uma discussão entre eles. Eles quem? Entre eles, qual seria o maior? E Yahshua lhes disse, os reis das nações, os reis, ó, lá em cima, aqueles reis, as dominam, e os que a tiranizam são chamados benfeitores. É o que essa humanidade faz. Fala que Deus é bom. A Deus é bom. Esses reis são chamados benfeitores. Pensa que é esse aí que está fazendo coisas boas. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou o quê? No meio de vós. Como aquele que serve. Só que ele fala, como aquele que serve. Porque está falando que aquele que é maior, menor no reino de Yahweh é maior do que todos. Porque este é o que serve. Está falando assim, ó, como eu sou aquele que estou sentado à mesa com vocês, mas eu estou servindo como aquele que serve, o pai de família que serve. Ele está falando assim, eu não sou o pai de família, mas eu estou sendo como ele que estou servindo a vocês. Ele vai ser o maior entre vocês. Por quê? A palavra é assim, ó, Yohana, ele é o maior dos nascidos de mulher. Mas o menor do reino é maior do que Yohana. Então tá. Então este menor no reino é o que serve a todos. Por quê? Porque o papai Yahshua diz, eu estou fazendo como aquele que serve, como aquele menor. Porque este menor, sim, será maior entre todos vocês. Estava apontando para aquele que era o filho dele, o caçula, que ia ser o maior de todos os discípulos. De todos. Vai virar uma árvore e todos se abrigarão. Isto, irmã. Exatamente. Oi, irmã. Quando fala até que venha o reino Ial, não é até que venha Micael, porque ele é o rei? Até que venha Micael. Mas o fato de ter que se completar o número vai apresentar aquele que é o sexto e o sétimo ao mesmo tempo. Entende? Ali ele vai fazer o partir do pão e levantar o cálice, porque os filhos levantarão o cálice, porque declarando que ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E ao forte e valente, esse é o Rei da Glória.
irmãos? Ele fala aqui, ó, versículo 27. Pois, qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Ele faz uma pergunta. Aí ele mesmo responde: não é aquele que está à mesa que é o maior? O que está à mesa que é o maior. E o que está servindo são os servos. Mas ele fala assim, ó, eu, porém, estou no meio de vós. Como? Apontando, como aquele que serve. Porque Micael sempre serviu no reino. Sempre serviu, sendo o servo que serve ao seu pai. Por isso eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Porque aquele que serve, ele sim é maior no meio de vós. Então não adianta debater, quem que é maior? Eu sou querubim? Eu sou filho de Alcha? Eu sou filho de Adão? Não se preocupa com isso não, importa quem é o maior no meio de nós. Porque o restante depois, meus irmãos, meus irmãos, o restante depois, irmãos, fica tranquilo, vai ser chamado filho de Alcha. Irmãos, quer algo maior? Quer algo maior? Porque os discípulos estavam ali, quem que é maior? Você. Será que esse que é maior? Não, não se preocupe com isso não. Por quê? Irmãos, quer coisa maior do que aqueles habitantes da terra, depois de tudo, no milênio, vai olhar para o alto e falar assim: rapaz, eu queria ser um dos 144 mil, viu? Eu queria ser um daqueles ali. E os 144 mil, rapaz, eu queria ser um dos 300. Que tem tudo a ver a humildade de Micael, que ele não podia levantar ele mesmo. Exato. Ele deixava Yalcha levantar e seus filhos levantar ele. Exato. Era um momento de papai. Exatamente. Isso é teu pai. Exatamente. A humildade. Por isso ele desaparece. Levantar Exatamente. Levantar o cálice. Porque o papai Alcha fala assim, ó, eu estou ansiando muito a fazer essa Páscoa com vocês já tem tempos. Estou ansiando muito, ansiei muito por esse momento. Porque ele não estava falando dele, ele estava apontando para aquele que seria o rei no lugar dele. O que importava para Realça naquele momento era mostrar para os discípulos que não importa quem é o maior. Não importa, só serve. Porque no momento certo, você vai saber quem você é. No momento certo você vai entender. E eu te falo, será grande. E quando ele fala, ele aponta para aquele que serve. Olha aquele que serve. E o segredo de receber cada um a sua posição, a gente tem que primeiro honrar Micael. A posição dele como general. Exatamente. Nosso. Depois a gente recebe a nossa parte. Exatamente. Porque fala assim, ó, os filhos falam assim, na hora que está subindo. Abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Lá dentro fala, quem é este Rei da Glória? Eles não reconhecem ele. E por que eles falam que ele é o Rei da Glória? Este aqui é o Rei da Glória, e ao forte e valente. Por que ele é chamado de ao forte e valente? Do exército. Porque ele é o general do exército de Ial, que carrega o nome de Ial. A gente aprendeu. A gente aprendeu com ele. Eu tenho assim, ó. Ele vai subir como Micael para derrotar Lúcifer como um sexto, né? Aí fala assim, quem é esse rei da glória? É ele que é, dá para ele. É ele que é o rei da glória. Tipo assim, devolve para ele o que é dele, que é o rei é esse. Ele é o rei da... Eu estou entendendo que você está pegando o tempo que ele sobe já com o corpo do papai, dentro do corpo do papai, encaixando no tempo final, depois da batalha. Depois da batalha. Só que ali, depois da batalha, os 300 que estão ali sabem que ele é o rei da glória. Por isso que entendeu? É isso que estão falando. É ele que é o rei da glória. E é o isso. É aqueles que justificam a sabedoria, né? Justifica a sabedoria. Entendeu?
Então, aquele que justifica a sabedoria de seu pai, os 300, ele falou, ele é o rei da glória. Porque os 300 reconheceram o seu pai, e por isso justifica o seu pai, como a irmãzinha falou certinho. Justifica a sabedoria, justifica Micael, Yalcha Micael, que se tornou o rei da glória. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Vamos ruminar e mais sobre esses detalhes e o papai vai nos esclarecer, né? Por isso que fala, né, meu amado irmão, lá em Crônicas 12, né? 12:39, todos esses homens de guerra, vindo para reforço em boa ordem, dirigiam-se a Hebron, coração sincero, a fim de proclamar. Exatamente. Proclamar Davi, rei sobre toda Israel. E é isso que nós estamos fazendo. Davi sobre toda, rei sobre toda Israel. Davi, rei sobre toda Israel. Esse é o rei da glória. Esse é o rei da glória. Esse é o rei da glória. Muito bem colocado. Viu, irmãos? O irmão fez o link certinho. Por quê? Linkando com Salmos 24. Abriu os portais celestiais. Porque os 300 ali já reconheceram que ele é o rei da glória. E depois, no final dos tempos, como a irmã quis colocar, eu entendi ela, no final dos tempos, o quê? Vai ser apresentado. Irmãos, este é o rei da glória. Porque os 144 mil vão estar chegando. Cadê Yalcha? Cadê Yalcha? Shaul Paulo. Cadê Yalcha? Os 300. Aquele ali é o rei da glória. Aquele ali é... Aí chega o de Sardes. Morreram pelo testemunho, né? Os descendentes. O dragão perseguiu, matou eles. Ah, aí chega. Cadê Yalcha? Cadê Yalcha? Ele é o rei da glória. Todos nós apresentando. Aquele ali é Yalcha. Aquele ali, ó, pode ficar à vontade. Aqui é a nossa casa. Vai ser lindo, né, irmãos? Os 300 recebendo. Eles chegando lá. Viu? A condição dos 300? Né? Né, joiada? É por isso que fala que recebendo a todos os prata demais e entregando para os sacerdotes. Ó, aí fala que todos os demais Gesial eram unânimes, né? Unânimes. Em conferir a Davi a realeza. Unânimes. Porque nós conferimos a Davi a realeza, dizemos, este é o rei da glória. Então, quando eles falaram para nós, quem é este rei da glória? Os querubins falaram para nós, né? Quando nós estávamos subindo junto do papai. E o papai chegando, e nós juntos. E os querubins, nós não queremos que ele reine sobre nós. Olha, o que vocês querem pouco importa. Abrir os portais, que entrará o rei da glória. Ah, mas quem é esse rei da glória? Esse é o que venceu. É o general. Viu que ele fundiu com o papai aqui? Não? Abriu o portal celestial aí logo, aí pronto. Tem conversa mesmo. Não conversa não. Conversa não. Percebe que é um reino dividido. Porque quando a gente chega ali, aqueles ali não aceitam os 300, não aceita Micael, não aceita que ele entrou para dentro do corpo, não aceita nada. E no nosso meio, pessoas que não aceitam aquele que foi levantado, é a mesma coisa desses querubins que perguntam, quem é esse rei da glória? É se juntar com eles. É se juntar com eles, é imitar a atitude que esses aí tiveram. Por isso que o papai ainda dá a chance. Ó, não considera Micael, não. Considera só o ancião de Filadélfia e pronto. Porque ele entende a condição de um corpo humano limitado. Mas cuidado, aquele que peca contra o Filho do Homem, tem perdão. Mas que se pecar contra o Espírito, não tem perdão. Porque a palavra que sai da boca dele é do Espírito. Cuidado. E se Cuidado. ele persistirem nesse erro aqui no nosso meio, ele pode chegar ao nível daqueles inimigos não declarados. É, porque se exatamente. Está ali camuflado, não aceita, Não aceita. o papai como o nosso general. Finge tá que ali, aceita. Sai logo do meio. É, finge que aceita. Saia logo. É, finge que Porque aqui aceita. Tem soldados unânimes. Exatamente. Que ama papai e o leva à realeza. É, exatamente. Grato a Yalcha, grato a Yal.
grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Que Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yah faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yah levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja, papai. Gratidão, papai.